falar um pouquinho de como a saúde mental vem piorando de uns tempos pra cá. Os problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comum em todo o mundo. O Brasil chegou ao ponto de ser considerado um país com maior número de pessoas ansiosas, com 9,3% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde. Como se já não bastasse, novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como depressão ou ansiedade. Um levantamento feito pela Vitude, que é uma plataforma online voltada para a saúde mental, apontou que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto 59% da população se encontram em estado severo de depressão. Mas a ansiedade atinge níveis mais altos, com 63% das pessoas em estado severo de ansiedade. Hoje eu vim falar um pouco sobre a depressão. E antes de explicar o gráfico que eu escolhi, eu vou falar o que é depressão. Bom, a depressão é uma doença que ela é psiquiátrica e crônica, que ela é recorrente e produz uma alteração no humor, caracterizada por tristeza profunda e muitas vezes forte sentimento de desesperança. Bom, muitas vezes a causa da depressão é perda de familiares ou até mesmo uma situação perturbadora ou estressante que a pessoa está passando. Pode ser também problemas financeiros ou então um divórcio dos pais que abala muito a pessoa. A depressão também pode ser provocada pelo uso de alguns remédios como Propula, ou então em caso de doenças graves como o câncer ou HIV. Pessoas que possuem depressão normalmente sentem cansada boa parte do tempo, possuem problemas de sono, ganho e perda de peso, além de sentirem muita tristeza. Ou seja, existem vários motivos para que uma pessoa fique com depressão. O gráfico que eu escolhi vai estar aparecendo para vocês bem aqui. Eu vou deixar o gráfico passando enquanto eu explico o que representa este gráfico. Bom, esse gráfico está representando a quantidade de pessoas que cometem suicídio e nas suas diferentes idades entre o ano de 2003 e 2013. Rosinha é no ano de 2003 e o meio vermelho já é do ano de 2013. E tem a idade das pessoas e a quantidade das pessoas que cometem o suicídio nessa idade. E são separadas por 100 mil pessoas. Cada número é 100 mil pessoas. Por exemplo, esse aqui que são crianças de 13 anos no ano de 2013. 1.0, ou seja, 100 mil pessoas, 100 mil crianças cometeram suicídio no ano de 2013. Um pouco do gráfico para vocês verem melhor. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o suicídio. O suicídio hoje em dia é a terceira causa de morte na adolescência e a tentativa de autoextermínio. E também é a principal causa de emergência psiquiátrica em hospitais gerais. Bom, nos últimos 10 anos tem aumentado o suicídio e as taxas de tentativa de suicídio em jovens. A maioria dos jovens sofrem algum problema que afeta muito eles tentam cometer o suicídio. 38% das pessoas que cometeram o suicídio apresentaram algum transtorno mental na época que iria cometer o suicídio, principalmente transtorno de humor, como bipolaridade, depressão, entre outros. Outra coisa é que mais de 70% das crianças e adolescentes em transtornos de humor grave não apresentam sequer diagnóstico que dirá tratamento adequado. E, em média, um único suicídio afeta 6 outras pessoas. Então, a gente precisa ajudar todas essas pessoas. A depressão, porque vamos dizer que comum, não era pra ser, mas é comum agora, nessa fase de adolescentes, e alguns adultos quererem cometer o suicídio por dificuldade
dificuldades que estão passando. E eles precisam ir a um psiquiatra, fazer tratamentos, tomar alguns remédios se for necessário, para tentar controlar a depressão, a ansiedade e tudo que cause mal a ele. O que é ansiedade? A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Além de ser uma emoção normal ao ser humano, ela surge comumente ao enfrentarmos situações estressantes. Porém, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença. TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Podemos falar outros nomes, DDA ou TDAH. O DDA é uma doença crônica que pode durar anos ou a vida inteira. Inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Os sintomas são no comportamento: agressão, hiperatividade, impulsividade, inquietação, irritabilidade ou falta de moderação. Na cognição, dificuldade de concentração, esquecimento ou falta de atenção. No humor, ansiedade, hesitação ou raiva. Também é comum depressão ou dificuldade de aprendizagem. Essa doença não requer exames, é feita a identificação através de um diagnóstico médico. Não existe um tratamento certo, ele pode ajudar, mas a doença não tem cura. O tratamento inclui medicamentos e psicoterapia. Agora, alguns dados sobre o DDA. O DDA é muito comum, mais de 2 milhões de casos por ano apenas no Brasil. Temos 2 gráficos sobre o TDAH. O primeiro é sobre dificuldades na alfabetização. Atendimento individualizado aos alunos, temos 13%. Capacidade dos professores, temos 20%. Apoio pedagógico, temos 0%. Informação e empenho dos pais, temos 33%, encaminhamento dos alunos a especialistas, 27%, entre outros 7%. Percebemos que os pais são os que mais correm atrás para saber sobre a doença e também para cuidar do afetado. O segundo gráfico é sobre o que as pessoas sabem sobre o TDAH. Percebemos que a maior parte, a azul, não tem conhecimento, ou seja, nunca tinha ouvido falar da doença. A segunda maior parte, a verde, temos pessoas que já sabiam que a doença existia, porém não tinham conhecimento aprofundado. E a última, a vermelha, temos pessoas que sabiam muito bem sobre a doença. Bom, eu vou falar o que as doenças psicológicas podem trazer na vida de uma pessoa. Bom, eu vou reforçar a depressão. Bom, a depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. A depressão é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Pessoas que passaram por eventos adversos durante a vida, como desemprego, luto, trauma psicológico, são as mais propensas a desenvolver a depressão. A depressão pode, por sua vez, levar a mais estresse e disfunção e piorar a situação de vida da pessoa afetada em torno de si mesma. Essas são dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Bom, muitas pessoas com depressão também sofrem com sintomas de ansiedade, distúrbios de sono, de apetite e podem ter sentimentos de culpa ou baixa autoestima. Também podem ter falta de concentração, ou seja, a criança que está no canto da sala, está dormindo ou não está se concentrando, não é só frescura, como muitas pessoas dizem, pode ser o início de uma depressão. Isso reforça os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que apontam que a depressão atinge cerca de 8% de meninas e meninas em todo o planeta.
Num cálculo aproximado, é possível concluir que cerca de 180 milhões de crianças e adolescentes podem estar enfrentando essa doença atualmente. Esse dado foi de 2018, ou seja, isso pode estar muito mais do que 180 milhões, pelo caos que a gente está vivendo atualmente. A depressão foi considerada o mal do século XXI. Ela é uma doença silenciosa e ainda é muitas vezes incompreendida, inclusive por quem sofre do problema. Já fala-se sobre uma epidemia de depressão, pois ela atinge cerca de 10% da população mundial, e esse índice aumenta a cada ano. Ela também leva ao uso de drogas e anabolizantes, pelas reações que a droga tem, como o efeito de felicidade, de bem-estar. Só que no caso a pessoa está acabando mais ainda com o corpo dela, tanto psicologicamente, tanto fisicamente. Segundo o relatório mundial de drogas publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, o UNODC, mais de 35 milhões de pessoas sofrem com transtornos por uso de drogas pela depressão. Ou seja, a pessoa está com depressão e ela vai lá e usa droga para se sentir melhor. Ou seja, a depressão não é apenas um fato ou uma doença psicológica. Ela pode levar ao uso de drogas, ao afastamento das crianças, relações com os pais, ansiedade, falta de sono, diversos sentimentos de tristezas, ou seja, é muita coisa, então tem que ser tratada. Bom, e para finalizar agora eu vou apresentar 4 dicas que ajudam no tratamento de doenças mentais. A primeira delas é a prática de exercícios. Estudos indicam que 15 minutos de exercício ao dia melhoram a qualidade de vida em 26%. A segunda dica, sendo um critério mais pessoal, é cultivar o perdão e o ato de levar a vida de uma forma mais leve. Estudos aqui no Brasil indicam que 91% dos brasileiros que seguem essas dicas e levam o dia a dia de uma forma mais leve mostram seus níveis de tranquilidade mais elevados. A dica número 3 é procurar ajuda médica. Infelizmente, junto com o crescimento de doentes que sofrem de doenças mentais, o número de psicólogos também tem aumentado no Brasil e hoje em dia temos 320 mil psicólogos, sendo a maioria deles concentrado na região sudeste. E ainda assim, apenas 3% da população, sendo em média 60 milhões, faz terapia. A quarta e última dica é cultive um hobby. Existem diversas opções do que você pode praticar e são opções bem amplas. Você pode dançar, correr, desenhar, pintar, cantar, escrever ou a forma com que você se identifique mais para se expressar. Praticando um hobby, o nosso corpo produz serotonina, que é um dos hormônios da felicidade. O nosso corpo precisa de 101 a 283 nanogramas de serotonina por mililitro no nosso sangue. E quando esses níveis estão baixos, podemos reconhecê-lo como sintomas de doenças mentais. Por isso, quando nós incentivamos a prática do nosso cérebro a produzir serotonina, nós impedimos que cheguemos a um nível de doenças mentais ou até que podemos tratá-las. Essa foi um pouco da nossa apresentação. Espero muito que tenham gostado e compreendido. Obrigado pela atenção.